Oi pessoal, eu me chamo Pedro Henrique, hoje eu vou falar sobre Memórias do Subsolo, um livro sensacional de Dostoiévski. O livro vai tratar de um personagem que não tem nome, o nome dele não é apresentado na história, que a gente vai chamar só de O Homem do Subsolo, que tem em torno de uns 40 anos quando começa a história aqui do livro. Ele foi funcionário público, mas saiu do serviço e deixou de trabalhar. Ele vive basicamente isolado em casa. Ele começa o livro expondo as ideias dele, que são ideias bastante contraditórias assim, e contrárias ao senso comum. E na segunda parte ele vai contar 3 histórias que aconteceram com ele. E as 2 últimas eu achei especialmente interessantes, que vai ser com um grupo de ex-colegas de escola, que ele vai encontrar depois de muitos anos, e aí ele vai se convidar para um encontro que ia ter. Porque ele tinha contato ainda com um deles, ele via de vez em quando, apesar de que ele mesmo sabe que esse cara não gostava dele, ele mesmo não gosta, mas mesmo assim ele de vez em quando ia na casa dele e conversava. E aí um dia ele vai na casa desse cara e estão 2 ex-colegas e que estão combinando um encontro com outro ex-colega, e aí ele acaba se convidando e vai acontecer um monte de coisas interessantes nesse encontro. Então assim, é um personagem desprezível, ele próprio se despreza, ele admite isso, é um personagem ridículo, mas é muito difícil alguém não ter pensado, já ter agido, ou ter agido pelo menos alguma vez, de uma forma parecida com como o personagem aqui faz. Então é isso que eu acho que torna o livro interessante, e é muito esse poder da literatura de dar expressão aos nossos pensamentos que muitas vezes foram esquecidos, e vai dar uma expressão assim mais clara, e aqui no caso do personagem o Homem Subsolo, até as suas últimas consequências. Inclusive até no finalzinho do livro ele fala isso, né, que ele fala assim: eu posso até parecer inverossímil, mas apenas porque eu levei esses pensamentos e tendências humanas, né, até as suas últimas consequências. Ele teve coragem de fazer isso. Então, o personagem aqui, ele se acha superior a todos, né, porque ele é culto, ele é inteligente, ele fala isso várias vezes, né, sou culto, sou inteligente. E assim, quem nunca fez isso alguma vez na vida, né? Quem nunca se sentiu superior aos outros porque tem um gosto artístico que ela acha superior, porque ela tem um gosto musical, ou se acha culturalmente superior aos outros. Então, e é interessante porque ele acha isso, né? Mas na vida prática, né? Quando ele tem que entrar em contato com outras pessoas que ele considera pessoas comuns, ordinárias, ele é totalmente rejeitado e passado para trás, dominado assim pelos outros. Então ele tem uma mistura de um complexo de superioridade e também de inferioridade. E então ele quer quer ser respeitado e ser admirado pelas outras pessoas, só que pessoas que ele rejeita, pessoas que ele despreza, né? Então ele tem muitas essas ideias contraditórias. E o primeiro e o segundo episódio que ele vai narrar vai mostrar muito isso, né? Porque o primeiro é um que ele acaba esbarrando com acho que era algum cara do exército, e aí ele fica muito revoltado, ele despreza esse cara, mas ao mesmo tempo ele quer depois virar amigo desse cara, quer esbarrar nele e os dois virarem amigos. É uma coisa bem, bem estranha, assim. E o segundo episódio é esse que eu falei
encontrar esses ex-colegas, ele quer se encontrar com eles e quer que eles gostem dele, só que ao mesmo tempo ele está sempre, né, pensando o quão idiotas eles são. E o terceiro episódio, que é também muito interessante, que é um encontro com uma prostituta, e ele acaba... Eu não quero dar spoiler, mas é um episódio que vai mostrar muito essa questão do orgulho que ele tem e como ele acaba se tornando assim tão solitário, mesmo tendo vontade de se conectar com os outros, mas ao mesmo tempo tem muita vergonha e tem orgulho de que os outros vejam as fraquezas dele, então ele acaba se isolando. E também eu acho que é um sentimento bastante comum de se ter, né? Então é um livro realmente muito interessante. E a primeira parte, né, que é essa parte que o personagem vai mostrar as ideias dele, ele polemiza muito ali com ideias que estavam circulando na sociedade, muitas ideias de colocar a ciência como centro como uma forma de compreender o comportamento humano, de que seria possível compreender a partir de relações científicas, né, leis da natureza, prever todo o comportamento da sociedade. O personagem faz muitas provocações, dizendo que como o ser humano é contraditório e revoltado, né, ele vai discordar das leis da natureza. Então, é interessante a primeira parte, mas acho que a segunda é meio que uma demonstração das ideias, de algumas das ideias dele, porque na primeira parte ele já mostra essa questão de que ele se sente superior aos outros e de como é o que ele chama também de que ele tem uma consciência mais elevada, mais forte de si mesmo e do mundo ao redor, das outras pessoas. Isso acaba prejudicando ele na vida prática. Ele acha que isso dá a ele uma inteligência superior, mas isso prejudica completamente nessas questões cotidianas, porque ele acaba fica pensando demais e dificultando assim realmente a prática, né? Enquanto uma pessoa, na opinião dele, mais limitada, simplesmente vai fazer sem se questionar muito. E eu vou ler aqui algumas passagens. Tem muitas passagens interessantes. Esse vídeo aqui eu vou fazer uma primeira parte só com... Vai ser só um vídeo, né? Mas a primeira parte vai ser sem spoiler e a segunda eu vou fazer com spoiler para as pessoas que já leram o livro, né? Aqui é nessa primeira parte do livro, né? Com essa parte que é uma exposição das ideias dele. Agora eu vou vivendo... Vou ler aqui. Agora eu vou vivendo os meus dias em meu canto, incitando-me a mim mesmo com o consolo raivoso que para nada serve, de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo, e de que somente os imbecis o conseguem. Sim, um homem inteligente do século XIX precisa e está moralmente obrigado a ser uma criatura eminentemente sem caráter, e uma pessoa de caráter de ação deve ser, sobretudo, limitada. Esta é a convicção dos meus 40 anos. Estou agora com 40 anos, e 40 anos são, na realidade, a vida toda. Então, essa ideia que eu tinha já mencionado, né, de que pessoas mais limitadas é que conseguem, de fato, agir na sociedade e realizar alguma coisa. Aqui também, essa reação, essa revolta dele contra a ciência, ele fala muito essa questão de que 2 e 2 são 4, né, como meio que uma síntese assim, do pensamento científico. Ele fala: não é possível, vão gritar-vos, não podeis rebelar-vos. Isto significa que 2 e 2 são 4. A natureza não vos pede licença, ela não tem nada a ver com os vossos desejos, nem com o fato de que as suas leis vos agradem ou não. Deveis aceitá-la tal como ela é e, consequentemente, também com todos os seus resultados. Um muro é realmente um muro, etc, etc. E aí o homem do subsolo volta a falar: meu Deus, que tenho eu com as leis da natureza e com a aritmética, se por algum motivo não me agradam essas leis e o 2 e 2 são 4? Está claro que não romperei esse muro com a testa se realmente não tiver forças para fazê-lo, mas não me conformarei com ele unicamente pelo fato de ter pela frente um muro de pedra e de terem sido
insuficiente às minhas forças. Então mostra muito essa comportamento rebelde e não conformista do personagem que vai ter essa reação contra a ciência, mas também eu acho até que se manifesta nessa relação dele com a sociedade, com as outras pessoas, não aceitar, né, o mundo como ele é, as pessoas como elas são, os defeitos que elas têm, e ele fica apenas pensando e sonhando, né? Ele até fala muito assim, nos livros é diferente do, do que é na vida prática, né? Então ele tem essas dificuldades. Aqui também vai falar um pouco sobre isso. Repito com insistência, todos os homens diretos e de ação são ativos justamente por serem parvos e limitados. Como explicá-lo? Do seguinte modo, em virtude de sua limitada inteligência, tomam as causas mais próximas e secundárias pelas causas primeiras e, deste modo, se convencem mais depressa e facilmente que os demais de haver encontrado fundamento indiscutível para a sua ação. Então se acalmam e isto é, de fato, o mais importante. Para começar a agir é preciso de antemão estar de todo tranquilo, não conservando quaisquer dúvidas. Como é que eu, por exemplo, me tranquilizarei? Onde estão as minhas causas primeiras, em que me apoio? Onde estão os fundamentos? Onde irei buscá-los? Interessante isso aqui também, porque acho que todo mundo já pensou isso também alguma vez na vida, tipo, se comparando com as pessoas, né? Por que outra pessoa é tão simples, ela simplesmente age sem ficar se questionando demais, porque lógico que pensar é interessante, pensar é importante para planejar, mas às vezes o excesso de pensamento é danoso demais, porque você começa a complicar coisas que são simples, né? E também levar a questões que são totalmente insolúveis, ou pelo menos insolúveis naquele momento que você vai precisar viver para realmente ver algum tipo de conclusão para aquilo. Então, é interessante acompanhar isso aqui também. A passagem também ainda nessa parte expositiva. Numa palavra, pode-se dizer tudo da história universal, tudo quanto possa ocorrer à imaginação mais exaltada. Só não se pode dizer o seguinte, que é sensata. A vez de engasgar na primeira palavra. Aí está até o que a todo momento se dá. Surgem continuamente homens de bons costumes, sensatos, sábios e amantes da espécie humana que têm justamente como objetivo portar-se a vida toda do modo mais moral e sensato, iluminar, por assim dizer, com a sua pessoa o caminho para o próximo e precisamente para demonstrar a este que de fato se pode viver de modo moral e sensato. Então, é sabido que muitos desses amantes da humanidade, cedo ou tarde, às vezes no fim da existência, traíram-se dando motivo a anedotas, às vezes do gênero mais indecente até. Isso aqui também é bem interessante, né? Você vê também muito o pessoal que quer também, né, impor assim, um padrão moral aos outros, e aí você tem dos dois lados do espectro político, né? Tanto esses políticos mais conservadores, que depois você vai olhar a vida privada deles, é exatamente o contrário daquilo, tanto como o pessoal que quer, né, um pessoal mais à esquerda, que quer cancelar todo mundo, mas também acaba se deslizando de alguma forma e é cancelado também. Então você tem toda essa imperfeição que o personagem está destacando aqui. Aqui também, ainda nessa parte expositiva, o sofrimento, mas isto constitui a causa única da consciência. Aqui falando sobre a questão da consciência dele, né? Embora tenha afirmado no início que a consciência, a meu ver, é a maior infelicidade para o homem, sei que ele a ama e não a trocará por nenhuma outra satisfação. A consciência, por exemplo, está infinitamente acima do 2 e 2. Depois do 2 e 2, certamente nada mais restará. 2 e 2 como eu tinha falado, né? É meio que a síntese que ele faz dessas ideias científicas. Depois do 2 e 2, certamente nada mais restará, não só para fazer, mas também para conhecer. Tudo que será possível, então, será unicamente calar os 5 sentidos e imergir na contemplação. Bem,
com a consciência obtém-se o mesmo resultado, isto é, também não haverá nada a fazer, mas pelo menos poderemos espancar a nós mesmos de vez em quando, e isto, apesar de tudo, infunde ânimo. Ainda que seja retrógrado, é sempre melhor do que nada. Achei interessante isso aqui, porque ele fala nessa questão da ciência, né? E quando você atingir todos os objetivos da ciência, você tiver um reino de abundância, abundância material, o que você vai poder fazer com isso? Com tudo isso? É contemplar, né? É pensar, utilizar a sua consciência para isso, né? Tentar fruir de alguma forma. Só que ele diz que sem a ciência, sem o caminho da ciência, né? Só com o caminho do que ele chama de... Que ele acha a ciência uma coisa assim meio que externa, né, ao homem, uma coisa que vem, na verdade, da natureza. Então, só com essas qualidades humanas da consciência, do pensamento, é o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado também de estar apenas utilizando a sua consciência. Mas agora, né, sem essas amarras da ciência, sem essa tentativa de impor alguma coisa à humanidade, né? Impor uma determinada interpretação, o que eles chamam de 2 e 2, né? Essas relações científicas que são totalmente exteriores ao homem, né? Vou ler aqui mais alguma passagem. Aqui já é na parte narrativa, né? A segunda parte do livro. Esgueirava-me... Agora, como eu chego na parte narrativa, eu acho que, para quem se importa com spoiler, eu acho que é interessante que não veja, né, o restante do vídeo. Eu me despeço. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá um like, comente se vocês acharam interessante, se vocês já leram algum outro livro do Dostoiévski, e até a próxima, pessoal. Até a próxima resenha. Como sempre, domingo, 11 horas da manhã, eu vou postar alguma resenha. E para o pessoal que ainda que já leu o livro, né, ou que não leu e não se importa com spoiler, eu vou continuar aqui falando de algumas... Vou ler algumas passagens e fazer alguns comentários. Aqui é no primeiro episódio, um pouco antes, né, dele falar desse encontro lá com o oficial. Aqui falando das vezes que ele ia pra rua, uma rua movimentada, esgueirava-me como uma enguia do modo mais feio por entre os transeuntes, cedendo incessantemente caminho, ora generais, oficiais da cavalaria ou dos sardos, ora senhoras. Sentia nesses momentos dores convulsivas no meu coração e calor nas espáduas, a simples ideia da miséria do meu traje e da vulgaridade de minha deslizante figurinha. Era o cúmulo do suplício, uma humilhação incessante e insuportável, suscitada pelo pensamento, que se transformava numa sensação contínua e direta de que eu era uma mosca perante todo aquele mundo, mosca vil e desnecessária, mais inteligente, mais culta e mais nobre que todos os demais, está claro, mas uma mosca cedendo sem parar diante de todos, por todos humilhado e por todos ofendido. Muito interessante aqui essa questão desse complexo de inferioridade, né? Da figura real dele, né? Que se apresenta em relação aos outros, ele acha ela muito inferior. Ele acha ela muito inferior, mas o eu dele interior, né? Ele acha superior, né? Quando ele está lá na casa dele, no quarto dele, ele se acha muito superior aos outros, mas quando ele precisa se apresentar, ele precisa realmente mostrar a figura dele, ele fica desse jeito. Aqui ele vai falar do encontro que ele teve, né, com esse colega dele que era... Agora eu não lembro, ele era, acho que um funcionário que tinha um posto assim, mais alto que o dele, que ele ainda era funcionário na época, né, quando acontece essa situação. Zervikov, aliás, tem muito nome complicado, né? Esse aqui nem é dos piores não, mas tem uns amigos dele que tem um dos piores nomes que eu já vi aqui, esses nomes russos. Zervikov entrou na frente do grupo, evidentemente como chefe. Tanto ele como os demais estavam rindo, mas vendo-me, impertigou-se, acercou-se de mim sem se apressar, inclinou um pouco o busto com alguma faceirice e me deu a mão, carinhosamente, não muito, mas com certa delicadeza cautelosa, quase de general, como se, dando-me a mão, ele se protegesse de algo. Eu imaginara que, ao contrário, mal entrasse, ele soltaria a mesma gargalhada de outrora, muito aguda,
acompanhada de sons esganiçados e que, logo as primeiras palavras, se ouviriam as suas brincadeiras e gracejos de mau gosto. Eu estava preparado para isso desde a noite anterior, mas de modo nenhum esperava um tom tão condescendente, tão altamente carinhoso. Considerava-se ele, portanto, imensuravelmente superior a mim em todos os seus sentidos. Se apenas quisera ofender-me com aquelas maneiras de general, não tinha importância, pensava eu. De qualquer modo, eu poderia ainda cuspir para o lado. Mas que fazer se realmente, sem qualquer desejo de me ofender, se tivesse se esgueirado seriamente para dentro da sua cabeçorra de carneiro a ideiazinha de que ele era imensuravelmente superior a mim, e não podia olhar-me de outro modo a não ser com ares protetores. Só de pensar nisso comecei a sufocar. É muito interessante esse encontro, porque qualquer reação que esse cara tivesse, esse ex-colega dele, de quem ele não gostava, ele ia ficar com raiva, né? Porque se ele se comportasse dessa forma, né, que ele tá falando aqui, fazendo brincadeiras, não sei o que, ele ia achar ele um idiota, né? Ele ia ficar, nossa, como eu sou superior a ele, não sei o que. Mas sendo ele, assim, simpático e, como ele fala aqui, condescendente, né? Aparentemente condescendente, né? Provavelmente nem era, na verdade, mas na percepção dele, qualquer sinal, assim, dos outros, qualquer sinal, assim, que não seja de desprezo, né? Vai parecer que estão sendo condescendentes com ele. Se você está tratando ele bem, deve ser porque você está sendo condescendente, você está tratando ele como alguém realmente inferior, né? Mas é um sentimento que também acontece assim com frequência, né? Você às vezes é melhor que a pessoa te trate mal ou te trate com diferença do que te trate de forma condescendente. De forma condescendente é até mais irritante do que essas outras formas. Então eu achei interessante essa cena. E aí é engraçado essa situação, né? Porque ele faz um monte de bobagem lá. Aí depois ele pensa em escrever uma carta dizendo que ele só se comportou dessa forma porque ele ficou bêbado. Ele tomou uma taça só e ficou bêbado. Porque ele chegou mais cedo e aí ele ficou 1 hora lá esperando. Porque não comunicaram lá que tinham trocado o horário. Ele ficou 1 hora lá esperando à toa. Só que ele meio que tem vergonha de dizer que ele ficou esperando à toa pra eles. É engraçado ver essas atrapalhadas do personagem. E deixa eu ler aqui mais alguma passagem. Aqui já vai ser no último episódio com a prostituta. Achei muito interessante porque no momento que a moça começa quando ele está ainda lá no lugar onde ela atende, né, onde a prostituta atende, ele dá um sermão nela, falando que aquilo não é bom para ela, que daqui a alguns anos, quando ela estiver velha, ela vai ser jogada na rua e ele diz que ele inventa lá uma história de que ele viu uma prostituta sendo jogada para fora de onde ela atende, né, um cabaré, uma coisa do tipo. E aí a moça acaba cedendo, assim, em algum momento e começa a se abrir, assim, para ele, fala dos sentimentos dela. E aí, quando ela começa a fazer isso, é que ele quer ir embora. Ele fica, assim, com vergonha de ficar vendo aquilo, né, de a pessoa expor a vulnerabilidade dela para ele e ele tem que ter alguma reação em relação a isso. Ele não pode simplesmente ficar desprezando, como ele sempre faz, se sentindo superior, né? Então ele quer ir embora. E ele depois, quando ela vai na casa dele, ele fica com raiva dela, porque lá ele meio que se apresentou assim como um salvador dela, uma pessoa sensata, mais velha, que tá dando conselho, mas aí ela chega e vê ele numa situação ridícula. Ele tá brigando com o cara que é o... Eu não sei se ele acho que não é servo dele, acho que não tinha, mas... não, ele paga um ordenado lá pra ele, paga pouco, né, mas... Um funcionário lá que mora com ele, ele tá brigando com esse cara,
E aí ela chega exatamente nessa hora, então, e ela vê ali a pobreza que ele vivia, né? Ele não trabalhava, mas ele recebeu alguma herança, coisa do tipo, mas era pouca coisa, assim, era só para realmente sobreviver. E aí ela vê aquilo, né? E ele fica com raiva dela por causa disso, né? As pessoas ele tem raiva das pessoas porque as pessoas são testemunhas do fracasso dele, né? E é interessante porque você vê, por exemplo, Crime e Castigo, né? Também tem essa relação do protagonista com a prostituta. É totalmente diferente, né? Porque a prostituta, ela ajuda o personagem a transformar uma transformação moral que ele tem. Você tem toda aquela questão de redenção, né, do personagem. E aqui não tem absolutamente nada disso. Ele termina o livro, ele termina, até porque ele está contando a história, né, uma história na segunda parte, uma história que já aconteceu com ele. Então ele, na verdade, nem dava para ter qualquer tipo de expectativa de mudança, assim. Mas mesmo assim, quando você está lendo a história, você, nossa, será que ele vai, né, se entregar a essa moça? Ele vai tentar mudar esse comportamento dele, mas realmente não tinha como ter qualquer tipo de esperança em relação a ele. E aí eu vou ler aqui uma passagem desse encontro com a prostituta já na casa dele, né? Quando ela vai na casa dele. Salvar, continuei, pulando da cadeira e correndo diante dela de um canto ao outro da sala. Salvar do quê? Mas eu mesmo talvez seja pior do que você. Por que não me lançou então as fuças quando eu lhe fui pregar sermão? E você mesmo, por que veio à nossa casa? Veio pregar moral? Eu precisava então ter poder, precisava de um jogo, precisava conseguir as suas lágrimas, a sua humilhação, a sua histeria. Eis do que eu precisava então, mas eu próprio não suportei isto, porque sou um crápula, assustei-me e o diabo sabe para quê. Dei de bobo meu endereço a você. Em seguida, ainda antes de chegar em casa, eu já a xingava a mais não poder, justamente por causa desse endereço. Eu já odiava você porque lhe mentira então, porque eu quero apenas jogar com as palavras, devanear mentalmente, mas na realidade, sabe do que eu preciso? Que vocês todos levem a breca de uma vez, aí é que está, preciso de tranquilidade. Agora mesmo sou capaz de vender o mundo todo por um copeque, para que não me importune, que o mundo leve a breca ou que eu deixe agora de tomar o chá. Direi que acabe o mundo, mas que eu sempre posso tomar meu chá. Você sabia disso ou não? Bem, quanto a mim, sei que sou um canalha, um patife, um egoísta, um preguiçoso. Nestes 3 dias tremi de modo que você viesse. E sabe o que me inquietou de modo particular em todos esses 3 dias? Foi que então eu me apresentei tão heróico diante de você e de repente você me veria indigente, repulsivo, com este roupãozinho esfrangalhado. E então ele descreve bem aqui esses sentimentos de toda essa fraqueza dele e essa questão de que ele trocaria, né, todo o mundo, vender o mundo todo só para vender o mundo todo por um copec, né, que era uma moeda que vale bem pouco lá na Rússia, só para que não importunem ele, né, só para que ninguém mexa nas inseguranças dele, ninguém afete esse modo peculiar dele de viver, que ele já está acostumado e não seja perturbado nisso. E é isso, pessoal. Até a próxima resenha, como eu comentei, sempre domingo, 11 horas da manhã. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e dê um like. E comentem se vocês também se identificaram, com quais comportamentos vocês se identificaram. E até a próxima, pessoal.